Então tá bom. Então se a gente... Então, existe a mecânica da espiritualidade, porque sem ela a gente não consegue interagir com o mundo espiritual. Então a gente tem que ter intermediários para fazer esse bypass. A gente tem energia, a gente tem aura, a gente tem chakra. Algumas pessoas enxergam, poucas, mas já tem aparelhos que medem. Então tá bom. E aí vem uma coisa que as pessoas falam muito, né? Você ouve, a gente assiste até filme, e eu tentei trazer para cá para a gente poder... Não tem problema, Isabela, seja bem-vindo. Depois dessa palestra estar gravada, você vai poder assistir ela desde o começo, tá? Eu quis trazer um pouco sobre os mundos espirituais, tá bom? Essa palestra especificamente sobre mundos espirituais, quando eu fui desenvolver ela pela primeira vez, que não foi para cá, foi para apresentar no núcleo de estudos de espiritualidade, os meus mentores pediram para mim trazer sempre os dois polos opostos. Você sabe que eu vou falar de lugares, são cidades feitas de cristal, são as coisas mais sutis que existem aqui na Terra. Em contrapartida, existem os lugares mais densos aqui na Terra, que são os abismos. Então eu vou mostrar para vocês de dois em dois, em parzinho, tá? Os mentores pediram isso para não ficar só olhando para o lado negro da força, para que vocês possam enxergar os dois lados, tá? Essas definições aqui você tem muito no kardecismo, mas em livros como Robson Pinheiro, Rubens Saraceni, eles também já falam desses locais, tá? Mas é uma definição kardecista. E assim, pessoal, eu acho que Deus está em tudo, tá? Eu acho que eu amo Kardec, sou doido pelo Kardec, eu acho que o cara fez um trabalho absurdo e tem tudo de bom ali para estudar. Mas não quer dizer que só tem aquilo, tem muito mais coisa, né? Então, as definições são definições vindas do próprio kardecismo, mas que eu acho que são extremamente pertinentes. Bom, de um lado você tem cidades astrais que se chamam esferas resplandecentes. São regiões espirituais onde impera a bondade, a confiança, a felicidade verdadeira. Alguns dizem que seres como Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse, seres de alto nível, que de uma forma ou de outra estão na nossa órbita, né? E ainda tem psicossoma, tá bom? Deixando bem claro, né? Seriam cidades onde esses seres estariam. São as cidades mais sutis que existem aqui na Terra. E, em contrapartida, a gente tem os abismos. Regiões espirituais de padecimento inenarrável destinadas a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra a lei divina. Eu já abro um grande parênteses aqui, tá? E eu já gostaria de passar para vocês aquilo que os mentores passam para a gente sempre. Não esperem chegar do outro lado, que um velhinho de barba branca esteja com um livro aberto, dizendo: você fez isso, 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 e você vai para um determinado lugar. Deus é um cara extremamente inteligente e ele fez as coisas funcionar de uma forma que você, energeticamente, estando naquele padrão, vai para o lugar onde a sua energia está condizendo. Então, se eu estou no nível de um Jesus, automaticamente eu desencarno e vou para as esferas resplandecentes. Se eu estou no nível dos caras mais densos que existem na Terra, eu vou para o abismo. Alguém me leva? Não. Quando você joga óleo dentro da água, você precisa separar o óleo da água? Não é uma coisa automática? Porque as densidades são diferentes? Inclusive, se você joga, ele desce. É a mesma coisa. Uma das coisas que dá pra gente a oportunidade de reencarnar é o nosso corpo físico. Mesmo um cara extremamente denso, e quando eu falo denso, eu estou dizendo com uma intenção extremamente ruim junto, ele na realidade, quando ele dorme, ele é puxado para os abismos, tá? Mas durante a vigília dele,
Eu falo que nós somos co-criadores, Maria Alice. Eu falo que a gente somos co-criadores. Então, pessoal, aí, então vocês viram, né? Eu falei dos dois lugares, o mais sutil e o mais denso. Agora eu tô indo um nível a menos. Então, o menos sutil, né? Que antes dos abismos, então o abismo é o mais sutil. Antes dos abismos, a gente tem aquilo que a gente já ouviu em livros, né? Vale do Sexo, Vale dos Suicidas, onde várias pessoas se juntam com as mesmas características. Bom, Itamara, provavelmente deve ser a internet aí do seu lado, tá? Mas, de qualquer forma, fica tranquila, se perder alguma coisa, depois é só você, eu mando depois o link para vocês, tá? Eu vou, muito provavelmente, todo mundo que está assistindo a palestra, eu vou pedir um favor. No final da palestra, vai aparecer um e-mail. Então, vocês me mandem um e-mail, me mandem um e-mail para aquele e-mail, que eu mando para vocês o link da palestra, tá bom? Bom, aí você tem as esferas superiores. São regiões de felicidade onde estacionam espíritos devotados de grande elevação moral, e lá habitam os bons espíritos superiores. Vocês perceberam que aqui é o nível a menos, né? Aí você desce mais um nível dos dois lados, tanto no lado sutil quanto no lado denso. Você tem as cidades infernais, né? Desprovidas de qualquer luminosidade, constituídas e moradas de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações de mal. E você tem as colônias. Aqui se encaixa o nosso lar, tá? Tá? Eles falam que são colônias espirituais. Não. Na realidade, é o contrário, né? Esferas superiores é o positivo com intenção boa. Vale dos Sexos, Vale dos Suicidas são zonas mais próximas dos abismos, tá bom? É que os meus mentores pediram para colocar elas juntas, né? É óbvio que esferas superiores são o lado sutil com intenções extremamente boas. Cidades infernais são cidades extremamente complicadas, e colônias como o nosso lar, como várias outras, elas são colocadas aqui como locais para se preparar para começar a evolução, tá? São oásis do deserto, os espíritos conseguem alcançá-las por mérito consciencial, encontram amparo e assistência, podendo se reajustar até mesmo evoluir, tá? E aí a gente tem aquilo que todo mundo conhece, que é o tal de umbral, né? Umbral é uma região espiritual que começa na crosta terrestre, na qual se concentra tudo que não tenha finalidade para a vida superior. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Essas zonas que nós estamos falando, então nós estamos falando de abismo, os vales, nós estamos falando do umbral. Passa na cabeça de vocês que foi Deus que criou tudo isso? Porque se passa, pode esquecer. Na realidade, nós como seres humanos temos os nossos pesadelos. Temos no nosso mental algumas imagens de coisas que nos dão medo, que nos assustam. E isso, milênios e milênios e milênios, a gente está jogando para as zonas mais densas. Então, fomos nós que criamos os abismos, os vales e o próprio umbral. Tá? O umbral é aquele que, quem assistiu ao nosso lar, quando André Luiz desencarnou, ele fica um período no nosso lar. Fica um período no umbral. É um lugar que ele sente sede, ele sente fome, ele sente frio, que eles brigam com ele, mas fisicamente ele não é agredido. Ele é agredido emocionalmente, porque falam para ele que ele é um suicida. E ele fala, mas como? Eu não me matei. Só que a gente que lê o livro sabe um pouco, ele morreu de sífilis, ele fumava,
né? E ele morreu com outros negócios, com outras relações em relação à parte do estômago, né? Comidas e tal. De quando ele era muito jovem, ele fez muitos despauterios. Tá bom? Então, suicídio é um aspecto que a gente chama de suicídio inconsciente. Tá? Bom, aí vem aquela questão. Eu quando mandei para vocês, eu falei que tinha algumas perguntinhas, né? Então a pergunta central é: então, para onde as pessoas vão depois que elas morrem? Elas vão para o céu? Elas vão para o inferno? A questão básica é a seguinte: a pergunta que eu falei para vocês é: aonde vocês estão hoje? Porque aonde vocês estão hoje, e o que eu estou dizendo é, dentro de você. Você é uma pessoa que entende as coisas que acontecem em volta de você, que não busca o ódio, não busca emoções pesadas, trabalha com as que você tem e respeita as outras pessoas, você vai ir para o céu. Agora o outro, que estoura por qualquer coisa, é violento, vai na garganta das pessoas, esse não vai para o céu. Ah não, mas ele fez 200 Ave Maria, 400... A pessoa o que é energeticamente é o que ela vai ser depois de desencarnar. Então a pergunta básica não é para onde a gente vai, é o que a gente é. Tá? Que as grandes filosofias acabam confundindo muito a cabeça das pessoas. Tá bom? Pessoal, é assim, ó, isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, eu peguei os nomes que são usados, que as pessoas de nomenclatura utilizam, né? E eu peguei algumas instruções que os mentores passaram para mim. Então eles me explicaram mais ou menos o seguinte, tá? Cada nível que existe do outro lado, existem 7 níveis do outro lado. Isso nós estamos falando, não é que existe mesmo, tá? É uma divisão para estudo, tá bom? Existem 7 níveis do outro lado e cada nível também é dividido em 7. Tá? Então você olha aqui, ó, tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, 4, 5, 6 e 7. Cada um deles você tem o A, B, C, D, E, F, G, que são 7, e assim por diante. Tá? E uma coisa que eu acho que vocês não sabiam, tá? Olha só, os abismos, eles ficam na região 1, até 1D, mais ou menos, tá bom? Os vales ficam da região 1F até a 2C, mais ou menos. Os umbrais, eles estão na 2D e 2E. A esfera terrestre, onde nós vivemos, fica na 2G e F. Tá? Tudo bem? Quer dizer, nós estamos numa zona densa. Tá bom? Por isso que algumas pessoas do umbral, elas intercalam entre casa e umbral, casa e umbral. Porque na realidade, dependendo da pessoa, se ela está um pouquinho melhor, ela consegue se desvincular do umbral. E aí você tem as zonas de transição. Quem de vocês assistiu o Nosso Lar? Se não assistiram, é bom assistir, é bem interessante. E quando o André Luiz, a primeira vez que ele acorda no Nosso Lar, ele está como se ele estivesse num lugar abaixo, tá? Numa catacumba, tá bom? Por quê? Porque ele ainda estava extremamente denso e ele não podia ser levado direto para o hospital. Tá? Então, ele fica como se fosse na parte de baixo da cidade. Aí ele é tratado, tá? E quando ele está um pouco melhor, ele é levado para o hospital. Aquela zona ali, onde o André Luiz ficou, é o 2GF. Tá? Aí, as esferas superiores, olha que interessante. Nós temos muito mais locais superiores do que inferiores. Tá? As esferas superiores começam no 3A e vão até o 7G. Uma outra informação que os meus mentores passaram foi o seguinte:
Você está lá no 3, tá? Estou lá no 3A. Evolui um pouco, fui para o 3D. Quando você chega no 3G, eles te perguntam: você agora quer voltar para reencarnar, para testar tudo aquilo que você aprendeu, ou quer continuar evoluindo? Cada vez que você passa de um nível 3 para 4, do G para o outro A, eles te fazem a questão de você poder voltar para você validar todo aquele conhecimento que você tem. Tá? É uma coisa que me passaram, isso aí eu não vi em lugar nenhum não, tá? Primeira vez que eu estou contando, tirando o grupo de apometria que eu estou dando aula, para vocês são os primeiros, tá? Um outro detalhe interessante. No lado espiritual se diz muito, é assim pessoal, olha só, eu vou falar um pouco disso no final. Eu pessoalmente estudei várias filosofias. De todos os grandes avatares que vieram na Terra, Jesus foi o maior. Maior não na questão de o melhor, maior no sentido do que ele veio trazer. Tá? Se você estuda Buda, se você estuda Krishna, se você estuda Jesus, cada um deles veio trazer várias coisas para a humanidade, mas Jesus, ele veio trazer uma coisa muito forte de amor, extremamente forte de amor, de perdão, tá? E de fé. Eu pessoalmente acho que ele é o nosso, ele que toma conta aqui do nosso pedaço aqui na Terra. E todos eles, Buda, Krishna, são seres extremamente avançados, tá? E que vieram trazer informações aqui para a Terra. E aí disse o seguinte, que Jesus ficou 800 anos se densificando. Ele estava lá no nível 7G. Tá? Diz que quem está no 7G está se preparando para trocar de nível. Quer dizer, ele vai sair do nível emocional e vai para o nível mental. Tá? Perder o corpo emocional e espiritual. E aí ele foi se densificando por 800 anos. Ele foi até os abismos. Eles dizem que Jesus resgatou milhares de pessoas nessa descida que ele fez. Tá? E só assim ele pôde entrar num corpo de uma mulher, né? Ele ser gerado, porque a energia que ele tinha estouraria o corpo humano, tá bom?